Olá, obrigado por você estar acompanhando o canal do YouTube do professor Simvaldo do Nascimento Souza. Hoje é dia 12 de outubro de 2023, feriado nacional, dia que prestamos homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e também comemoramos o Dia das Crianças, homenagem às nossas crianças. Encerrando as atividades de hoje, fiz uma caminhada e fiz algumas postagens. Quem tiver curiosidade, hoje fiz a apresentação de postagens no Largo do Bodegão. Do Largo do Bodegão segui pela Rua Álvaro Alberto, também aproveitei para fazer uma postagem do antigo campo de São José, mostrando o hangar do Zeppelin, uma parte no Distrito Industrial de Santa Cruz, o Matadouro, e mais ao fundo as serras de Itaguaí que circundam a fazenda de Santa Cruz, a área que era da fazenda de Santa Cruz. Ainda seguindo, passei pelo busto do senador Camará, aproveitei para fazer também uma pequena postagem, Rua Dom João VI, homenagem à Força Expedicionária Brasileira, o marco da Fazenda Imperial, porque há uma dúvida, né, em relação a esses marcos de léguas, então fiz também uma postagemzinha rápida sobre o marco imperial. Seguindo pela estrada da Urucânia, achei a estrada da Urucânia muito bonita. Recentemente encontrei funcionários da Conlurb fazendo plantio de árvores, isso é muito bom, porque futuramente nós teremos uma área bem arborizada, um clima bem mais ameno, a população vai desfrutar daquilo, e até nós também que fazemos caminhada, eu gosto muito de caminhar por ali. Retornando já do outro lado pela Avenida Cesário de Melo, passei pelo Marco 10, o Marco 10 que faz parte daqueles marcos de léguas, né, que foram colocados na extensão da antiga Estrada Geral de Santa Cruz, e também fiz uma postagem. Então quem tiver curiosidade, não deixe de dar uma passadinha aqui no canal, vejam que tem essas postagens curtas. O Augusto Malta, o fotógrafo do Rio, em Santa Cruz. O Augusto Malta tem um acervo, deixou um acervo, um legado muito grande de fotografias. E este acervo está distribuído por vários museus. Quando estive fazendo meu estágio para o curso de museologia, havia uma exigência de que fosse feito o estágio e eu deveria escolher uma peça, um objeto para fazer a minha monografia, a minha dissertação de trabalho de conclusão do curso. A minha escolha foi exatamente uma foto do Augusto Malta cerca de 1910, do antigo Palácio Imperial de Santa Cruz, que na época já era quartel. Eu já conhecia esta foto a partir do livro As Freguesias do Rio Antigo, do Paulo Berger, né? Então, aparece essa foto, e a partir daí então eu fui para o Museu da Imagem do Som fazer um estudo, e claro que o Malta apaixona qualquer um pela preciosidade, né, a qualidade do acervo e também a quantidade. Então, lá no Museu da Imagem do Som tem fotos do Augusto Malta, tem também fotos do Augusto Malta no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Inclusive aqui na apresentação eu coloquei um recorte de uma foto aqui, o Mirante Imperial de Santa Cruz, que eu obtive lá no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Está aqui, ó, o Mirante, a igrejinha antiga aqui desse lado, aqui a foto do Augusto Malta. Então, no Arquivo Geral da Cidade tem um acervo grande, no Museu da Imagem do Som, enfim, tem uma série de instituições que têm acervos, fotos do Augusto Malta. Acredito que a maior quantidade esteja mesmo no Museu da Imagem do Som ou no Arquivo Geral da Cidade. Acredito que seja no Arquivo Geral da Cidade. Inclusive no Arquivo Geral da Cidade tem, dentro do próprio arquivo, tem um link para que as pessoas possam acessar o acervo precioso do Augusto Malta. Então a postagem de hoje, a apresentação de hoje é sobre Augusto Malta, o fotógrafo do Rio em Santa Cruz. Um alagoano no Rio de Janeiro. Augusto Malta, seu filho
Aristógiton e seus irmãos Alfredo. Sentado, Joaquim, cerca de 1906, acervo Mauro Mota. Esse Aristógiton, que é filho do Augusto Malta, depois que o Augusto Malta se aposenta, ele passa a assinar as fotografias. E tem algumas fotografias, inclusive de Santa Cruz, que vem com a assinatura do Aristógiton. Esse nome Aristógiton é um nome grego. O Augusto Malta deu os nomes dos filhos dele, todos esses nomes assim, bem diferentes. Então, é importante que as pessoas, os pesquisadores, tenham atenção para não confundir as fotos do Augusto Malta com as fotos feitas pelo seu filho. É uma reprodução modificada do livro Augusto Malta e o Rio de Janeiro, 1903-1936, organizado por George Emankoff, Rio de Janeiro, 2009, página 6. Augusto teve 18 irmãos, nordestino, sabe como é, né? Sendo 10 homens e 8 mulheres. Era desejo de sua mãe que ele se tornasse padre. Se era questão de se tornar padre, eu já fiz um comentário aqui de outras postagens também, no caso do Júlio Cesar de Mello, que a mãe também queria que ele se tornasse padre, porque naquela época os católicos, as famílias católicas, quando tinham muitos filhos, sempre imaginavam, pensavam, desejavam que um deles se tornasse sacerdote católico, se tornasse padre. E foi o caso também do Augusto Malta. Augusto Malta teve a vida longa e proficiente. Viveu intensamente durante 93 anos e foi o mais competente e eficiente profissional naquilo que melhor sabia fazer, a arte da fotografia. Nós tivemos excelentes fotógrafos aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, né? Um deles o Marc Ferrez, mas o Augusto Malta realmente é insuperável. Era filho de Claudino Dias de Campos e de Blandina Vieira Malta de Campos, tendo nascido na cidade alagoana de Mata Grande em 14 de maio de 1864 e falecido no Rio de Janeiro por insuficiência cardíaca no dia 30 de junho de 1957. Vejam os nomes dos filhos do Augusto Malta. É uma foto aqui da família, né? O Augusto Malta está sentado ali. Da esquerda, acima, Aretusa. Aí vem o Augusto Malta, está sentado no meio, né? Lutgardes. E abaixo, Aristocleia, Aristógiton, que eu me referi anteriormente, Calistênis. Essa foto foi tirada no passeio público. Essa foto é do próprio Augusto Malta. Ele fazia a montagem, colocava naquele mecanismo para a fotografia ser clicada depois de alguns segundos. Então, é uma foto bonita, feita da família no passeio público. Para atender o desejo de sua mãe, Dona Blandina Vieira, Augusto Malta foi enviado para a casa do padre Antônio Marques de Castilho, amigo de seu pai, com o objetivo de aprofundar-se nos estudos religiosos e se preparar para a ordenação. O padre morreu em 1886 e Augusto, já com 22 anos, resolveu mudar de rumo e alistar-se no Exército, em Recife, Pernambuco. Tendo feito exame de habilitação, obtive licença para matricular na escola militar. Não sendo requisitado, terminei o tempo de serviço e dei baixa. Esse é um texto dele, depoimento de Augusto Malta, que consta do livro Malta e o Rio de Janeiro. Augusto Malta veio para o Rio de Janeiro aqui, chegando em fins de 1888, indo trabalhar na Casa Leandro Martins, a Rua do Ourives, atual Miguel Couto, como auxiliar de escrita. Retrato de Augusto Malta, reprodução da Revista da Semana, edição especial de Natal, 1944. Segundo depoimentos dados à imprensa, Augusto Malta foi testemunha participante do ato da proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Carta de Augusto Malta, publicada no jornal O País, edição 19 de novembro de 1912. Falando sobre exatamente o episódio, né? A bandeira provisória da República
de 15 a 19 de novembro. A bandeira durou pouco. Vocês observem que foi praticamente uma cópia da bandeira dos Estados Unidos, apenas mudando as cores, né? Publicada na cidade, jornal A Cidade do Rio, após a proclamação da República, e no navio Alagoas, que conduziu a família imperial brasileira ao exílio. Este pavilhão foi inspirado na bandeira dos Estados Unidos. Inspirado, foi uma cópia mesmo, né? Durou pouquinho, de 15 a 19 de novembro. Então Augusto Malta escreveu esta carta. O nosso grupo não era grande a massa popular a que se refere um dos missivistas do país, porque no dia 15 ainda era perigosa a nossa ostensiva e espontânea manifestação. Como afirmei em uma carta à Gazeta da Tarde, há um mês mais ou menos, naquele dia o único Viva a República que ouvi no Campo de Santana pela manhã foi dada pelo Sampaio Ferraz, e os únicos tiros foram contra o almirante Ladário e deste contra um oficial do Exército. A bandeira hasteada na Câmara Municipal nada tinha a ver com a nossa, confeccionamos-la, como dissemos, à tarde, copiando as características assinaladas naquela que desde pela manhã fora hasteada na municipalidade. Sou vosso atento e afetuoso leitor, Augusto Malta. Isso aqui para esclarecer uma informação de um depoimento, aqui um depoimento dele, né? Senhor redator, os autores de 3 cartas estampadas hoje neste jornal falam de um grupo de republicanos que no dia 15 percorreram as ruas conduzindo uma bandeira com listras verdes e amarelas semelhantes à bandeira da América do Norte. Fiz parte deste grupo e fui o porta-bandeira. Éramos um punhado de empregados no comércio. Nos reunimos após o debandar das tropas em uma casa de pensão à Rua do Ouvidor, entre Quitanda e Ourives, que são as ruas, né? Rua da Quitanda e Rua do Ourives, antiga. Se bem me recordo, elegemos presidente Castro Soromenha e depois de termos feito um rateio para as despesas, cabendo a cada um de nós R$ 5, fui eu encarregado e mais 2 companheiros para, dentro do prazo curto, confeccionarmos uma bandeira, o que fizemos, executar em casa de uma família na Rua do Senado, defronte do Corpo de Bombeiros. Veja que ele vai descrevendo detalhadamente tudo o que aconteceu. À tarde estávamos de volta com a bandeira e organizamos o préstito na citada pensão, a Rua do Ouvidor. E descendo a mesma rua, contornamos o Paço Imperial da cidade, dando vivas à República. Não me recordo bem onde debandamos, mas tenho uma vaga lembrança de que alguém nos viu pedir quando contornávamos o paço para nos dispersarmos. Lembro-me que entreguei a bandeira a alguém para guardá-la. O nosso grupo não era grande. Aí está aqui. O nosso grupo não era grande, essa parte que eu já acabei de ler. Então é uma carta que é também um depoimento que foi publicado no jornal País, edição 19 de novembro. Olha que foi em 1912. Naturalmente surgiram dúvidas sobre esse fato e o Augusto Malta então resolveu esclarecer, dando o seu próprio depoimento, escrevendo esta carta. Trocando sua bicicleta por uma câmera fotográfica. Nos derradeiros anos do século XIX, Augusto Malta resolve trabalhar por conta própria, passando a negociar com tecidos cujos fregueses ele visitava no seu inovador meio de locomoção, a bicicleta. Em 1900, um dos seus clientes guarda-marinha, possuidor de uma câmera fotográfica, propôs-lhe a troca por sua bicicleta. Após relutar, Augusto Malta resolveu aceitar a permuta e, ao mesmo tempo que vendia os seus tecidos, agora caminhando a pé, ia também fazendo fotografias, até que se tornou conhecido e famoso. Quando eu estive no Museu da Imagem do Som, o que me surpreendeu foi exatamente a dimensão das câmeras, das máquinas fotográficas, né? Porque lá no museu tem exposição, na época tinha exposição, o museu ficava ali nas proximidades da Praça 15, por ali. Agora não, agora parece estar em Copacabana.
E essas máquinas aqui, vocês observam que o Augusto Malta está segurando uma delas, eram máquinas enormes, eram câmeras enormes, né? Que tinham que ser usadas com um tripé também de madeira bem resistente. Prefeito Pereira Passo, chefe, amigo e protetor de Augusto Malta. Tem uma fotografia do prefeito Pereira Passos aqui no seu gabinete, aqui uma outra fotografia também. Não precisa dizer que o prefeito Pereira Passos, até hoje, né, é bastante citado porque foi realmente um prefeito laborioso, com muitas atividades realizadas no seu período. Ele está sentado no seu gabinete de trabalho, uma foto do Augusto Malta de 1906. Esta foto faz parte do acervo do Instituto Moreira Salles, que é também um dos institutos que tem o acervo. O acervo do Augusto Malta surgiu uma época exatamente porque a família estava preocupada com a dispersão do acervo. Era muita coisa, então a família resolveu, até onde eu tenho conhecimento, passar esse acervo para a tutela do banco, o antigo Banco do Estado da Guanabara. Então o Banco do Estado da Guanabara é que ficou responsável por esse acervo, porque esse acervo é muito precioso. Inclusive tem um valor comercial, porque as instituições usam, né, por exemplo, a TV Globo. A TV Globo ia lá no Museu da Imagem do Som e reproduzia todas essas fotos. Então isso aí, hoje, é muito fácil porque pela internet há uma disseminação geral. Mas o que me deixa triste, às vezes, é que as pessoas copiam as fotos, reproduzem e não citam as fontes. Aqui eu estou citando, Instituto Moreira Salles, citei lá no início, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O prefeito Pereira Passo, em companhia do Barão do Rio Branco, esqueci de citar aqui o Pereira Passo e o Barão do Rio Branco. É uma foto também do Augusto Malta, de 1906, está no acervo do Instituto Moreira Salles. Em 1904, deu início à publicação de uma série de cartões postais, sendo um dos fundadores da Sociedade de Cartofilia Emanuel Hermann. Augusto Malta fez várias edições pela Foto Rio Branco, após ter procurado informar-se na Alemanha sobre a produção gráfica dos postais e preços mais acessíveis no Brasil. Obviamente ele tinha interesse de fazer um comércio desses postais para ganhar um dinheiro, como profissional que era, né? Como profundo conhecedor da técnica, arte ou processo de reproduzir imagens sobre uma superfície fotossensível, a partir de placas e películas de vidro, como também de filmes, foi também o principal propagador das suas imagens, quer seja executando trabalhos para a prefeitura, distribuindo as revistas e jornais para publicação, produzindo cartões postais divulgados no Brasil e no exterior, organizando exposições e publicando livros e álbuns de grande parte dos seus trabalhos. Me perdoem pela tosse, começo a falar, começa essa tosse. Beber uma água, um pequeno intervalo. Aqui tem uma das câmeras usada pelo Augusto Malta, que faz parte do Arquivo Geral. Como eu disse, no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, pesquisei muito no Arquivo Geral, tem um acervo bastante precioso do Augusto Malta e tem um site próprio do Augusto Malta, dentro do próprio arquivo. Quem entrar no site do arquivo, no portal do arquivo, vai encontrar lá um espaço específico do Augusto Malta. Uma reprodução do ano passado, 12 de outubro, exatamente, olha que coincidência, 12 de outubro de 2023. Não, essa é porque é a data de hoje, é bobagem, né? Augusto Malta participava ativamente das atividades sociais, profissionais e políticas. Revista Fonfon, 1913. Aqui é uma reunião dos fotógrafos dos jornais e revistas do Rio que resolveram fundar a Associação dos Fotógrafos de Imprensa, cujo fim é a união da classe, assistência aos sócios em caso de moléstia, etc. Da nova associação são fundadores os senhores Carlos Chapelin, F. Garcia, Arthur do Carmo, Daniel Ribeiro, Jaime Ramalho, Benjamin Vernon,
Antenor Sobrosa, J. Teixeira, Francisco Salles, Alfredo Schwartz, Manuel Nunes, Mário Aleixo, Antônio Capdeville, Pedro Ravisa, Jorge Kfouri, Luiz Bueno, Zenóbio Couto, Joaquim Vieira, Augusto Malta e Luiz Del Valle. A fotografia acima representa a primeira reunião dos fotógrafos de imprensa. Vejam vocês, pela quantidade de fotógrafos e pela própria fundação da associação, o quanto era importante, porque aqui nós já estamos falando do uso da fotografia, já que começa a aparecer na imprensa, nos jornais, principalmente nas revistas, né? E depois nos jornais. Porque se nós pegarmos os jornais mais antigos, do século XIX e 1800 e pouco, nós vamos ver que praticamente não tem fotografias, não tem ilustrações, uma ou outra, porque o processo de reprodução era muito complicado e era caro, porque além de fazer a foto, depois teria que fazer a chapa, enfim, era um processo bem trabalhoso e bem caro. Hoje não, hoje tudo é muito fácil, né? Álbum geral do Brasil e álbum do Rio de Janeiro. Também a produção de álbuns começava a dar bons resultados financeiros com a publicação do Álbum Geral do Brasil em 1911 e o Álbum do Rio de Janeiro, publicado em fascículos, contendo cada um 12 vistas fotográficas medindo 18 por 24. É um acervo precioso que era vendido, né? Vejam aqui, acervo geral do Brasil, primeira série, embaixo Augusto Malta. Algumas das exposições serão realizadas por iniciativa da própria Prefeitura do Distrito Federal, já a partir de 1912, considerando que Augusto Malta havia sido oficializado como fotógrafo desde 1903, pelo decreto número 445, assinado pelo prefeito Pereira Passos, que nós falamos aqui, era amigo dele, que se tornaria um grande admirador e amigo do fotógrafo. Tem aqui uma foto do Augusto Malta, exposição do centenário da independência do Brasil e a exposição Mar de Malta, promovida pelo jornal Globo. O jornal Globo, então, reuniu essas fotos tiradas pelo Augusto Malta, todas elas mostrando a beleza do litoral do Rio de Janeiro. Realmente são fotos muitíssimo bonitas. O Arquivo Geral da cidade guarda a maior parte do acervo fotográfico de Augusto Malta. Aqui tem um livro, Fotografias do Rio de Ontem. Esta coleção faz parte daquela coleção da Memória do Rio. Foram vários livros publicados no ano de 1965, que foi o ano do quarto centenário de Santa Cruz. E esses exemplares foram distribuídos. Cada escola municipal existente naquela época, as escolas mais antigas receberam, porque hoje, naturalmente, as escolas novas não têm, claro, né? Receberam um exemplar. Então, as escolas mais antigas que preservaram esse livro têm essa publicação. É uma publicação grande, com fotos quase uma página, correspondente a uma página de A4, né? As fotos preto e branco, muito, muito lindas. Essa coleção Memória tem outras publicações, também com poesia do Manuel Bandeira. Toda a publicação da coleção Memória do Rio está relacionada com o Rio de Janeiro, porque foi uma homenagem ao quarto centenário do Rio de Janeiro, 1565. De Pereira Passos até Olímpio de Melo, Augusto Malta trabalhou diretamente com 19 prefeitos. Vejam só, 19 prefeitos. De 1903, ano em que foi nomeado fotógrafo da prefeitura, até 1936, quando se aposentou. Augusto Malta foi um trabalhador incansável, produzindo vasto acervo fotográfico da nossa cidade, que se encontra espalhado por diversas instituições culturais, conforme falei anteriormente. E em Santa Cruz? Em Santa Cruz nós temos preciosas imagens do Augusto Malta. Uma delas é esse bondinho. Aqui, essa foto é do acervo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Eu fiz a cópia dessa foto, passei a divulgar. Hoje eu vejo alguns sites publicando essa foto com um carimbo grandão, como se fosse propriedade deles. Não é propriedade minha, faz parte do meu acervo, porque na época eu fui o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
e pesquisei e trouxe essa foto. Tanto essa como a do Mirante Imperial. Esta do Mirante Imperial nós publicamos na primeira página da edição número 8 do jornal do NOP, do Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, mas o original faz parte também do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Escola em Sepetiba, escola da Travessa da Praia de Sepetiba, Augusto Malta, 1917, também original do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Praia de Sepetiba, 1917, também do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Essas fotografias, algumas delas, o Augusto Malta fazia quando comparecia, quando vinha a Santa Cruz ou a Campo Grande, a região, porque tem muitas fotos também de Campo Grande, Guaratiba, Sepetiba. Essa aqui é de Sepetiba, da direita, acompanhando o prefeito, ou algumas vezes também os vereadores promoviam visitas para inspecionar o matadouro, visitas para inspecionar as escolas. Era bastante comum naquela época. E o Augusto Malta, como era o fotógrafo da prefeitura, acompanhava, fotografava e fazia parte também do acervo. A Capela de São Pedro, lá em Sepetiba, muitíssimo bonita essa fotografia. Essa aqui já faz parte do acervo da Biblioteca Nacional. Inclusive, quem quiser obter uma cópia dessa fotografia, pode entrar no site da Biblioteca Nacional, que está disponível lá. E essa também, da Capela de São Benedito, da Areia Branca, também está do acervo da Biblioteca Nacional. Ambas as fotos podem ser obtidas a partir do site da Biblioteca Nacional. Quando eu estive pesquisando, ainda não tinha essa possibilidade, porque na época, inclusive os jornais já fiz uma referência a isso, né? E as fotos era um material que você tinha que pedir cópias, solicitar, eles não entregavam no mesmo dia, tinha que pagar uma taxa, não era uma coisa fácil. Nós conseguimos isso aí, fazer pedido, porque isso me interessava, né? E eu mantive no meu acervo particular. Mas hoje, quem tiver interesse pode obter isso sem preocupação nenhuma em casa, a partir da pesquisa. Isso é muito bom, porque democratizou o acesso à informação e o material de pesquisa. Aqui já tem uma foto que faz parte do acervo do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Então vejam aqui, olha, Augusto Malta, Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Esta escola, vejam que era um negativo de chapa de vidro que está quebrado, olha só que interessante, ó. Essa escola ainda existe. O prédio está um pouco modificado, mas é a escola chamada hoje Escola Municipal Tenente Renato César. Mas era a escola antiga que ficava ali na Areia Branca. E aqui, o escritório de abastecimento do Matadouro de Santa Cruz. Também uma foto antiga do Augusto Malta. As escolas, como eu falei, eram muito visitadas tanto pelos prefeitos como os vereadores. Uma das visitas feitas também aqui na escola em Palmares, com fotos feitas pelo Augusto Malta. Ambas as fotos estão também no Arquivo Geral da cidade. O Arquivo Geral da cidade tem a classificação, tem a separação do acervo assim, por especificidades, assim, por exemplo, escolas, bicas d'água, vistas panorâmicas, né? Então aqui no caso das escolas. Esta foto da esquerda é da antiga escola Professor Afro das Chagas. Eu ainda estudei o primário, uma parte do primário, porque eu comecei estudando numa escola chamada Professor Venâncio Filho, que ficava ali nas instalações onde hoje é o Colégio Apolo 12, parece que agora é ligado à Universidade Cândido Mendes, ali na esquina da rua General Olímpico com rua Felipe Cardoso. E da escola Professor Afro das Chagas, eu cheguei a estudar, eu lembro bem que nós estudávamos numa sala aqui na parte de cima, nessa parte aqui de cima. Aqui embaixo tinha um porão, um sótão,
Na parte da frente havia uma pequena enfermaria, onde havia um atendimento médico. Eu lembro muito disso aí, porque quem era o chefe desse setor era o doutor Arnaud Chagas. Doutor Arnaud Chagas, que era dentista, irmão do doutor João Chagas e também do advogado Ari Chagas, filho do professor Afro das Chagas, que era o patrão da escola. Então, nós estudávamos aqui em cima, minha primeira professora, Mirka Mira Picorelli Figueiredo. Esta escola foi demolida, construíram outra escola e, na época do governo Carlos Lacerda, deram o nome de André Vidal de Negreiros. Não sei por que não mantiveram o nome do professor Afro das Chagas, que é lamentável. Outras escolas também foram demolidas, como a Pessegueiro do Amaral, que hoje tem outro nome também. Então foram escolas que marcaram um pouco da história de Santa Cruz. Uma escola, e aqui é o que? É uma foto do Augusto Malta de uma solenidade. Tem outras fotos também desta mesma solenidade com alunos fazendo apresentação de aulas de educação física, que eles chamavam de ginástica. Aqui é a inauguração da escola em Palmares, aquela que nós mostramos inicialmente. Todas essas fotos que eu estou apresentando agora foram obtidas por mim. Eu solicitei cópias no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que essas cópias na época eram todas pagas. Atualmente, quem tiver interesse pode solicitar aquisição, ou melhor, pode até fazer a reprodução, se quiserem, pelo site. Só que aparece aqui um carimbo do arquivo, para que as pessoas pelo menos respeitem, né, coloquem a origem, né, da onde que veio esse original. E aqui é uma escola, o pessoal chama Escola da Estacada, que ficava na rua Felipe Cardoso, naquela descidazinha que vai para o Guanabara. Casa dos Operários, a Vila dos Operários, ainda existe essa vila, só que ela está descaracterizada. Ela faz parte da área de proteção ambiental e cultural de Santa Cruz. Também uma foto do Augusto Malta em Santa Cruz. Vejam vocês quantas fotos foram feitas pelo Augusto Malta em Santa Cruz. Existem outras que não estão aqui, mas era realmente um acervo bastante precioso. A escola de Palmares, que eu já fiz referência, e a escola chamada Estados Unidos, que atualmente é o Centro Cultural Municipal de Santa Cruz, Dr. Antônio Nicolau Jorge. Aqui é um dia festivo e o Augusto Malta, o prefeito deve ter comparecido, né? Augusto Malta compareceu também e tirou esta foto belíssima da escola, que depois ela se transformou. Vamos pegar o histórico aqui. O prédio foi construído na época do Matadouro para servir como sede administrativa do Matadouro. Aqui, esse prédio todo. Isso foi em 1881. No ano de 1886, a parte de cima aqui, a parte superior, eles criaram uma escola chamada Escola de Santa Isabel, para atender os filhos e as filhas dos funcionários do Matadouro, principalmente a Escola de Santa Isabel. Vejam que eu estou falando aqui em 1886. O ano anterior, Dom Pedro II tinha fundado a Escola da Fazenda Imperial, que ficava no prédio onde hoje é o Fórum, ali na rua Dom João VI. Eu fiz uma postagem hoje sobre isso. Quem tiver interesse, dá uma olhada lá, rua Dom João VI. Então, no ano seguinte, 1886, passou a funcionar a Escola de Santa Isabel. Com a desativação do Matadouro, posteriormente, esta escola deixou de ser a sede administrativa do Matadouro, que passou a funcionar lá na entrada pelo Largo do Bodegão, e ela passou a funcionar com uma série de denominações. Uma delas foi Escola Estados Unidos, a outra foi Escola Técnica de Santa Cruz, que é uma escola para moças, já do ensino médio. Depois, já no finalzinho, já na década de 60, 1960 por aí, passou a ser Escola
Princesa Isabel, que era ligada ao estado da Guanabara. Com a fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, as antigas escolas estaduais passaram a ser chamadas escolas municipais. Então, ela funcionou um período como escola municipal. Como o prédio já bem antigo já estava comprometendo a segurança dos alunos, foi construído atrás tem um prédio, aqui não dá para aparecer, que é uma foto antiga, transferindo a escola Princesa Isabel lá para os fundos. E o prédio ficou desativado durante um longo tempo. A partir da década de 70, nós começamos a fazer um movimento aqui em Santa Cruz para a criação de um centro cultural. Inclusive, uma das arquitetas, uma jovem a Carmen, que estava estudando arquitetura na UERJ, fez um projeto. Esse projeto foi levado à Câmara Municipal e, posteriormente, foi levado para a Prefeitura. Foi aprovado o projeto. Somente no ano 2000, ocorreu inclusive nesse período, entre 1980 até o ano 2000, ocorreram 2 incêndios, comprometendo bastante o prédio. Mas, finalmente, no ano 2000, o prédio foi transformado em centro cultural, recebeu o nome do Dr. Antônio Nicolau Jorge. As pessoas falam Palacete Princesa Isabel. Houve um período que as pessoas confundiam muito, diziam que era a casa da Princesa Isabel, era o palácio onde ficava o imperador. Não tem nada a ver. O imperador veio aqui, sim, a Princesa Isabel também na época da inauguração, mas aqui não era casa nenhuma. Agora, aí o que aconteceu? Ela hoje é o Centro Cultural Municipal de Santa Cruz, Dr. Antônio Nicolau Jorge, popularmente conhecido como Palacete do Matadouro, ou mais ainda Palacete Princesa Isabel. Observem aqui o detalhe, que tinha um relógio aqui no frontão. Esse frontão é cortado, porque esse aqui é um estilo chamado neoclássico tardio, já no finalzinho do neoclássico. Então, na parte superior do frontão, tinha aqui um sino, um pequeno sino, que era tocado nos horários para avisar a hora de entrada e saída dos funcionários. Esse relógio, esse sino, não sabemos o paradeiro. Alguém sabe? Se alguém souber, por favor, nos avise. Esta foto da esquerda foi a foto que me chamou a atenção, que me levou a fazer o trabalho, meu primeiro trabalho acadêmico escrito, foi sobre esta fotografia aqui. Eu teria que escrever um trabalho ligando um objeto, no caso a câmera fotográfica, com esta foto. Então, o meu trabalho, que foi apresentado no curso de Museologia da Unirio, no início da década de 80, já na conclusão do curso, foi sobre esta fotografia aqui. Vejam que é Festa no Quartel do 2º Regimento de Artilharia Montada. É o título que aparece naquele livro Freguesias do Rio Antigo, do Paulo Berger. Agora, naquele outro livro, A História das Ruas do Rio de Janeiro, tem uma legenda errada, dizendo que é Palácio Imperial. Aqui já não é mais Palácio Imperial. Vejam que já tem uma mudança aqui, é uma festa realizada no Regimento de Artilharia Montada. Também, acredito que seja no mesmo dia desta festa, a praça ali, no quartel, em frente ao quartel. Montaram um palanque, até hoje ainda existe essa praça, claro. Aqui tem o quartel do Corpo de Bombeiros e onde eram realizadas as festas. Uma foto muito publicada por mim, porque eu sempre falo da Rua Felipe Cardoso, né? E é uma foto também do Augusto Malta. Esta é de 1916, mostrando um trecho da Rua Felipe Cardoso, ainda pavimentada por paralelepípedos, vendo-se a igrejinha, a antiga igreja de Santa Cruz, e o coreto de Santa Cruz, e os jardins, os famosos jardins do Seu Camilo, que eram os jardins da Felipe Cardoso, que no carnaval as famílias vinham para cá,
permaneci o dia inteiro aqui assistindo ao desfilar dos blocos. Então, esta aqui é uma foto do Augusto Malta, um trecho da Rua Felipe Cardoso, que já se chamou Rua Dom João VI e era a antiga Estrada Geral de Santa Cruz. Ela foi aberta pelos jesuítas com o nome de Estrada Geral de Santa Cruz, seguindo em direção até o Curral Falso, depois pegando a esquerda em direção a Campo Grande, atualmente é a Avenida Cesar de Melo, e à direita o caminho de Sepetiba, para o povoado de Sepetiba, e para a frente no sentido de Guaratiba. Então, o Curral Falso é um ponto central, onde hoje tem uma estação que está sendo ampliada. Então, aqui é uma foto do Augusto Malta de 1916. Uma foto que eu acho também muito bonita, que é a estação ferroviária de Santa Cruz, mostrando a locomotiva, aqui no caso a Maria Fumaça, e a estaçãozinha ainda pequena. Estas fotografias que aparecem aqui, foto com Augusto Malta, algumas são do Augusto Malta e outras já são do filho dele. Mas são fotos do Matadouro, mostrando aqui dois magarefes, dois funcionários do Matadouro, desossando um boi, né? Então, a matança, eles desossando. E aqui o laboratório. Por que eles tiraram tantas fotos do Matadouro? Porque, como eu falei, os vereadores vinham a Santa Cruz para inspecionar. Havia muitas denúncias, ocorreram muitas denúncias sobre problemas no Matadouro, então sempre tinha, até por uma questão política também, porque o Matadouro foi também um local de intensa participação política. Nós tivemos aí, já citei, o coronel Honório de Santos Pimentel começou trabalhando no Matadouro com Magarefe. Depois ele, algumas publicações ficavam fazendo chacota, como se o Magarefe fosse um funcionário subalterno sem importância. Não, o Magarefe tem importância como tem um doutor qualquer. E o Honório Pimentel saiu de Magarefe, depois foi chefe lá de setores e acabou se tornando um grande político, foi um dos maiores políticos. Ele, juntamente com o senador Cabará, eram dois, faziam oposição, já falei sobre isso, mas ambos fizeram muito por Santa Cruz, tanto que tem um busto em homenagem a ele. Então eles vinham para Santa Cruz, os vereadores, os intendentes, né, que eram chamados antigamente, para inspecionar. E aqui eles estão inspecionando o Matadouro internamente. Aqui tem uma foto bastante triste, que é a Vala do Sangue. A Vala do Sangue hoje está toda canalizada, mas o sangue era despejado do Matadouro e vinha aqui para essa vala. Este sangue acabava coagulando, formava uma gordura, um sebo aqui, e tem algumas fotos de crianças entrando aqui na vala para retirar esse sangue, esse sebo, que depois era vendido. Então vejam aqui, olha, dentro do Matadouro, né? Uma parte também tirada pelo Augusto Malta. Uma foto também pouquíssimo conhecida, que faz parte do acervo do arquivo da cidade, é o chamado Preventório Dom Leme, Cardeal Dom Leme, no Palacete Horácio Lemos, na Praça Marquês do Herval, foto do Augusto Malta. Esta fotografia também foi publicada no jornal do NOP, uma das edições do jornal do NOP. Foi uma doação da família Toffani, mas o acervo faz parte do Arquivo Geral da cidade. Este prédio ainda existe, para o palacete chamado Horácio Lemos. A família do Horácio Lemos era um marchand, era um empresário de carne, ganhou muito dinheiro no Matadouro. Houve um problema com ele aqui, ele acabou saindo de Santa Cruz e doou esse preventório para a igreja. E esse preventório era ocupado então pelo preventório para moças, eram jovens órfãs, mulheres e crianças, moças, meninas, né, que estudavam aqui. Com o encerramento das atividades, o prédio ficou desabitado, depois foi ocupado pela escola Santa Cruz, que era o Colégio Santa Cruz, que funcionava da rua Dona Januária, foi para lá, morreu o dono do colégio, o professor Almir,
E eu fui ocupado lá até hoje, não sei como é que está a situação. Mas era um prédio que, pelos estatutos, deveria ter retornado para uma instituição congênere, ou então ser doado para a própria prefeitura. Uma bela foto tirada pelo Augusto Malta, acredito que tenha sido feita lá no Morro da Faxina, aí consulto meus amigos lá de Sepetiba, né, para confirmar. Então, esta foto também foi uma reprodução do jornal do NOP e o original, na época que eu consegui cópia, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, mostrando Sepetiba, né, ainda bastante antiga, isso aqui no início do século XX. Essa foto também é bastante antiga, hoje inclusive passei por lá, falei sobre isso, porque eu estava passando pelo Largo da Boa Vista, desci pela rua Dona Marquesa Ferreira e passei aqui na rua Álvaro Alberto. E falei exatamente sobre esse confinamento dessa boiada aqui. Então, aqui, onde eu estou tracejando agora, chama-se a rua, atualmente, Rua Álvaro Alberto. Esse nome foi dado em 1928 em homenagem ao Álvaro Alberto, que era médico, era veterinário, também farmacêutico, trabalhou inclusive na Fazenda Imperial de Santa Cruz, no Matadouro também. Depois foi eleito vereador, intendente municipal, ficou pouco tempo, era inventor também, tem uma passagem, era um intelectual, Álvaro Alberto. E então, quando ele morreu, depois foi dado esse nome em homenagem a ele, Rua Álvaro Alberto. Mas essa Rua Álvaro Alberto, que agora eu estou sabendo também que parece que eles vão transferir a estação do BRT para esta rua. Esta Rua Álvaro Alberto, ela na época chamava-se Estrada do Caminho do Gado, ou Caminho do Gado, porque o gado era reunido, ele vinha de Minas Gerais, era reunido na Praça do Gado, ali, aquela confluência, também já falei sobre isso, na Praça do Gado, entre Avenida João 23, Avenida Padre Guilherme de Caminada e a Rua Senador Camará, ali é a Praça do Gado. O gado se reunia dali, atravessava o viaduto, na época não tinha viaduto, mas atravessava, vinha pelo Caminho do Gado por aqui, nessa direção. E era confinado aqui numa invernada, aqui vocês podem observar a boiada aqui. Daqui ficava descansando para seguir depois para o abate no Matadouro. Tem uma poesia daquele abade Dom Marcos Barbosa, monge do Mosteiro de São Bento, falando, aliás, a poesia não é dele, a poesia é do tio dele, e num dos programas dele, Dom Marcos Barbosa era um beneditino, que tinha um programa na Rádio Jornal do Brasil, AM, isso já há muito tempo, então, todos os dias ele falava de manhã e à tarde, e Dom Marcos, então, ele desses programas, ele cita um poema do tio dele, falando sobre o boi, quando vai para o abate. É um poema bonito, eu vou ver se eu consigo recuperar esta cópia e apresentar a vocês. É a tristeza do boi até ser golpeado na parte superior da cabeça, né? Então o boi ficava confinado aqui. Vejam a escola, lá no... atualmente o Centro Cultural Municipal, né? As palmeiras, observe quantas palmeiras, né? Essas figueiras que foram plantadas, isso aqui tudo sob orientação do paisagista francês Glasiou, Jean-Marie Glasiou. E aqui desse lado já fica o cemitério de Santa Cruz. Então era uma das entradas do cemitério. Foto também do Augusto Malta. Então, com esta apresentação da antiga escola Princesa Isabel e do atualmente Centro Cultural Municipal Dr. Antônio Nicolau Jorge, uma foto do Augusto Malta, encerro aqui esta apresentação sobre o nosso fotógrafo do Rio em Santa Cruz. Se você tiver gostado, não deixe de compartilhar e de fazer seu comentário. Um abraço a todos, até uma próxima apresentação. Bom finalzinho de feriado, nós
teremos aqui no Rio de Janeiro, professores, né, seus professores, o feriadão, né, descansando sexta, sábado, domingo, retornando segunda. Então, até uma próxima postagem. Boa noite.